Certa vez eu ouvi alguém falar que além sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a visão tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Vamos pedir agora ao Ismael para que possa abençoar a nossa reunião, o nosso Brasil, essa crise que a gente sabe nesse mundo de transição planetária está sempre presente, é para o nosso crescimento. Oh, 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 das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando o nosso povo, a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Oh, 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 venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria,
nesse celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar alma sofrida, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ismael, fortalece a nossa fé. Obrigada, Paulinha. Gratidão por esse início maravilhoso. Boa noite a todos, queridos amigos que estão aqui presentes na noite de hoje. Hoje, pleno feriado de Tiradentes, então gratidão por estarmos juntos aqui. Eu convido a todos para a gente começar os nossos estudos. Então, vamos iniciar nossos estudos com elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade bendita desse encontro de corações, de amigos, de irmãos, que a gente possa pedir a Jesus para iluminar o nosso querido irmão João Batista, que irá nos brindar hoje com os ensinamentos de Jesus sobre as bem-aventuranças, que a gente possa se sentir lá no monte, sentir o calor do sol, sentir a brisa do mar da Galileia, sentir toda a energia que aquela multidão sentia e que a gente possa sentir a energia dos que aqui estão também em busca de ensinamentos do Cristo. E nesta sintonia que a gente possa pedir a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles também recebam a luz desse estudo, que eles também possam receber todos os ensinamentos e que possam ser convidados à transformação interior, como aquela multidão recebeu nas bem-aventuranças. Pedimos que a luz desse estudo
possa alcançar a todos os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos menores e a todos os nossos irmãos que se encontram em situação de necessidade, de incertezas, de vulnerabilidades, de dor, que eles recebam a luz. Pedimos a permissão para iniciar esse estudo com as bênçãos da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, dos mentores do nosso grupo. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. João, meu querido, alguém está. Compartilhando a tela aí, né, Silvia? Eu Não fui acho eu. que é a Rosângela. Não foi daqui. Eu abri os olhos e tá alguém compartilhando. Deixa. Pronto, Aí, ótimo. ótimo. João, meu querido, com você. Obrigado, queridos irmãos e irmãs de doutrina espírita, boa noite. Roguemos a Jesus, o nosso mestre, que nós possamos aproveitar essa hora que nós vamos passar aqui. Vocês me ouvem bem? Ouve bem, Silvia? Sim. Roguemos, obrigado. Roguemos a Jesus, o nosso mestre, que nós possamos aproveitar essa hora que nós vamos meditar um pouco sobre o seu evangelho, para que essa hora possa fazer diferença verdadeira nas nossas vidas de espíritos eternos. A tia me brindou com o tema, as bem-aventuranças. E eu fui atrás dos universitários para pesquisar o tema. Só Emmanuel comenta esse tema 39 vezes. É um tema vastíssimo, mas que a gente vai tentar abordar como quem faz um passeio, um sobrevoo, um convite para que a gente aprofunde depois, como a gente vai ver mesmo Kardec trabalha alguma das bem-aventuranças, uma bem-aventurança por capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos iniciar pela época. Aquela era uma época mais difícil do que a nossa época atual. A época de Jesus era uma época de extrema violência, de todo tipo de injustiça, de, de toda matiz. Nós vamos lembrar que a Galiléia e a Judéia estavam sob o domínio romano. Roma tinha entre 300 e 400 mil soldados, era o exército romano. E o império inteiro trabalhava para sustentar esse exército. É como se um país invadisse o Brasil e retirasse toda a riqueza que a sociedade brasileira produzisse para alimentar e financiar esse exército deles. Então, alguém tem uma plantação, aquilo que a plantação vai dar vai ser recolhido, completamente confiscado para aquele exército. Alguém tem uma criação, é um pastor, e nós estamos falando de um povo de agricultores e pastores, toda a criação de animais serão confiscados para poder alimentar a máquina de guerra de Roma. A gente vai lembrar do livro Paulo Estevão, o pai de Abigail e Gesiel, está caminhando na rua, em Corinto, uma cidade grega, e vê alguns soldados romanos e passa ao largo. Os soldados reclamam com ele, velho judeu, por que passa sem cumprimentar a gente? E ele vai para a fila. Quando ele volta,
Ele vê os soldados e cumprimenta os soldados. E os soldados o agridem profundamente porque ele cumprimentou os soldados. Ou seja, a lei é o arbítrio. A lei é do exército. O exército faz o que bem quer. Tanto é que essa agressão vai se desdobrar no fato dele perder a vida e o terreno que ele tinha em Corinto. O pai de Gesiel e Abigail, a gente vai ver na introdução do livro Paulo e Estevão, para que nós tenhamos pálida ideia da situação de arbítrio naquela época. Mas o povo judeu é um povo muito diferente dos povos. É um povo pequeno, mas muito cioso de si, guardador da lei e dos profetas há milênios, há milênios. E o povo já foi escravizado antes, 1500 anos antes. O povo foi levado ao Egito escravo, e Moisés liberta o povo e devolve o povo para Canaã. Depois, 500 anos antes do Cristo, o povo é de novo escravizado por Nabucodonosor, que destrói o templo de Salomão e leva o povo para escravidão na Babilônia. De lá, Ciro o Grande da Pérsia liberta o povo e permite que eles construam um novo templo. Mas vem no ano 333 a.C., Alexandre o Grande da Macedônia e conquista toda a região de novo. E morre jovem na Pérsia de novo. E a região da Palestina fica sob o jugo do Império Seleucida, de Seleuco, que é um dos generais de Alexandre o Grande. Quando ele morre, o império dele é dividido entre seus generais. No ano 160 a.C., o Judas Macabi, que é o martelo, consegue libertar de novo o povo do jugo dos gregos do Império Seleucida. Mas aí, na época de Jesus, o Império Romano domina a Palestina. Mas a tradição diz que quando o Messias vier, o povo vai ser libertado de novo. O povo vai ser liberto de novo. O povo vai voltar, Jerusalém vai voltar aos tempos, Israel vai voltar aos tempos de Davi. E haverá um reino para todo sempre. Israel irá reinar sobre todas as nações quando o Messias vier. E eis que Jesus de Nazaré inicia o seu ministério, fazendo coisas assombrosas, curando cegos, os mudos ouvem e falam, os surdos ouvem também, os paralíticos caminham, os cegos veem, todo tipo, e a boa nova começa a ser pregada. E quando Jesus sobe o monte para iniciar sua fala, a espera é de um discurso político, de um discurso contra a dominação romana, de libertação do povo. Pois se Moisés foi capaz de tirar o povo do Egito, da servidão do faraó, quem dirá o Messias? O que fará o Messias? Mas o discurso de Jesus, quando Mateus coloca para nós, está principalmente grafado no capítulo 5 de Mateus. Jesus sobe o monte. Os apóstolos sobem atrás. Ele abre a sua boca e diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, eu vou ler as 9 bem-aventuranças de Mateus. Bem-aventurados ou felizes. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem e disserem todo mal e todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos e irmãs, quem esperava um discurso belicoso, um discurso que agregasse e arregimentasse o povo para uma guerra santa de libertar a terra sagrada do romano infiel, não compreende a mensagem de Jesus. E se vocês quiserem, talvez, resumir a fala de Jesus, nós talvez pudéssemos usar a palavra esperança nesse momento. Porque Jesus vem trazer, subverter a ordem. Porque até aquele momento, meus irmãos e irmãs, a boa nova, o evangelho, sempre existiu. O evangelho, evangelion, é uma mensagem normalmente do rei para o povo, normalmente aumentando impostos, falando, tirando as posses de alguém. Era essa a mensagem que o rei trazia para o povo. Pela primeira vez, o evangelho, a boa nova, é trazida para os que sofrem, para os que não despossuídos da vida, para todo tipo de rejeitado em todas as situações. Pela primeira vez, a esperança brota nos corações dos sofridos, dos perseguidos, dos rejeitados, dos filhos do Calvário. Pela primeira vez, o Senhor planta em nós todos para a eternidade, uma semente para falar que nenhuma ovelha da casa do Pai se perderá. Todos nós teremos as nossas soluções. Vocês me permitem aqui que eu vou colocar minha cachorrinha para fora. Aqui. Faz aqui. Ela é de alerta e tocar a campainha, ela alerta. Ela estuda comigo aqui no meu pé. Que eu participo do estudo na minha casa espírita, que é a Seja de Patinga. Nós temos um estudo do Evangelho Redivivo todo domingo. Ela participa aqui no meu pé. Está quase evangelizada. Daqui a alguns milhões de anos, segundo Emmanuel, ela será a distância que separa nós da angelitude, segundo Emmanuel, é a mesma distância que nos separa dos animais irracionais. A gente vê que é a distância que nós estamos da angelitude. Mas pela primeira vez, Jesus traz essa mensagem. E eu vou buscar para vocês o livro Boa Nova, no capítulo que fala sobre o Sermão do Monte, uma pequena parte. Porque Jesus já havia começado a sua pregação de um reino novo em Cafarnaum. Meus irmãos e irmãs, ninguém compreendeu a mensagem de Jesus. Ninguém. No Ato dos Apóstolos, primeiro capítulo, por volta do versículo 8, Jesus aparece numa sala fechada com os apóstolos. Depois da crucificação, depois da sua desencarne, ele aparece entre os apóstolos. E os apóstolos perguntam para ele assim: mestre, primeira coisa, não há uma palavra de recriminação a quem quer que seja. A nenhum apóstolo. Ninguém. Olha, durante a paixão de Jesus, só João Evangelista e as mulheres ficaram próximos. Mais ninguém. Todo mundo evadiu-se. Pedro mesmo negou 3 vezes a Jesus. Jesus morou na casa de Pedro 3 anos, numa casinha em Cafarnaum. E ele negou Jesus. E ele falou para Jesus: não, eu estou aqui para dar minha vida para o Senhor. Pedro,
O homem no mundo é mais frágil que perverso. Digo-te, hoje ainda tu me negarás 3 vezes. Jesus aparece entre eles, num ambiente fechado. E não há uma palavra de recriminação de Jesus para falar, vocês me abandonaram, me deixaram. Não há palavra. E eles perguntam assim, mestre, é agora que você vai implantar o reino dos céus? Já mataram o Senhor, e o Senhor não morreu, está aqui entre nós, o Senhor vai implantar o reino agora? E a resposta de Jesus no nosso mineirês é o seguinte, não é da conta de vocês. E a resposta é, a hora e o dia, só o Pai que está no céu sabe, nem o Filho sabe. Ou seja, vocês continuem a ação de vocês, não é da conta de vocês. Porque a hora e o dia que o Evangelho, o reino dos céus vai ser implantado na terra, ninguém sabe. Eu vou falar uma coisa meio complicada para nós todos aqui, meus irmãos, que depende de cada um de nós que está ouvindo essa live agora. Porque o reino dos céus vai ser implantado na terra o dia que nós implantarmos o reino dos céus, ou o reino de Deus, dentro de cada um de nós. Dentro. E esse é um trabalho individual, é um trabalho duro, é um trabalho de formiguinha dia a dia. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Chico Xavier dizia que ele às vezes se sentia um verme, uma lesma, que rastejava, mas ele completava, mas que rasteja para frente. E rasteja para frente. É o nosso objetivo final. Mas Jesus já havia começado, fiz essa volta, vamos voltar lá no Boa Nova. Jesus já havia começado a pregar o seu evangelho, a pregar esse reino novo que aceitaria todos nesse reino. Um reino em Cafarnaum. Pedro vira e fala assim, André vira e fala assim, um reino em Cafarnaum, né? E Pedro fala assim, não, André, não é só Cafarnaum, tem 10 cidades em volta do lago. Se juntar todas, já dá um reino para Jesus. Um reino físico, humano, material na Terra, que é o pensamento de todos. Mas, no livro Boa Nova, no capítulo sobre o Sermão do Monte, na casa de Mateus, que era cobrador de impostos, junta-se alguns Lísias, Páfias, 3, alegres, porque ficam sabendo do reino de Jesus que aceita todos. E Mateus vira para eles e fala assim, olha, vocês estão enganados. O reino aceita, mas não aceita vocês. Você, Lísias, é aleijado. Como é que você vai participar de um reino? E você, outro, meu amigo, tem uma fama, todo mundo sabe em Cafarnaum, uma cidade pequena, do seu passado. E você, meu amigo, com todas as suas dificuldades íntimas, o que você vai contribuir? E quando Jesus chega, Mateus vira e fala para Jesus assim, Senhor, olha só que absurdo, esse pessoal queria fazer parte do seu reino. Desse jeito nós não vamos construir nada. Gente pobre, sem dinheiro, sem nada, como é que vai construir um reino? Aí ele toma um susto e fala assim, não, os pescadores que estão aí, Pedro, Tiago, João, André, são pobres, mas eles têm força física. E aí Jesus fala para ele. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade batendo. Deixa eu voltar um pouquinho. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada à casa de Levi, onde se puseram os 3 em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. No entanto,
Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de nosso Pai em nossos espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto da sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que fizera, exclamou algo desapontado. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus, numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo, desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos, recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para todos nós deserdados da vida. É para todos nós que caímos em si quando percebemos que o caminho que nós estávamos trilhando não levaria à felicidade real. Nós chegamos lá na frente, na ilusão, e caímos em nós e decidimos refazer o caminho. E Jesus de Nazaré nos espera. O capítulo do Sermão do Monte termina com Mateus descendo do monte, de braço dado e em conversa animada com os 3 amigos que ele havia renegado no início do capítulo. E a partir daí, Humberto de Campos põe que Mateus é quem melhor grafa, quem melhor recorda o Sermão da Montanha. Que, segundo Gandhi, se a humanidade perdesse todos os livros de religião, se persistisse o Sermão do Monte, não a perderia moralmente nada. Nada. E é preciso que nós leiamos, compreendamos e, principalmente, coloquemos em prática as lições do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, nas bem-aventuranças, iniciando o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde vai falar no Sermão do Monte, ele traça para nós uma trilha, um caminho para que a gente possa evoluir. Quando ele fala para nós, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. E a mesma coisa, Mateus fala sempre reino dos céus, porque o judeu não fala o nome de Deus. E ele está escrevendo para os judeus. Lucas, como é grego, fala em reino de Deus com tranquilidade.
Quando Jesus põe a primeira bem-aventurança sobre os pobres de espírito ou em espírito, é preciso que a gente interprete o que é um pobre de espírito. Porque na nossa visão, pobre de espírito é alguém tacanho, rude, de pouco entendimento. Mas não é essa o enfoque que está querendo ser dado nessa situação. O pobre de espírito é alguém que tem humildade, alguém humilde. Humilde na verdadeira acepção da palavra, que vem do grego, que vem de humus, vem de terra, com os pés no chão. Jesus é humilde quando fala assim: vós me chamais de mestre e dizei o bem, porque eu ensino. Dizei o bem, porque eu ensino. Porque a gente confunde humildade. Porque a gente fala assim: nossa, fulano é tão humilde, mora numa casa simples, tem poucas posses materiais. A pessoa é desprovida materialmente, pode ser simplório, mas humildade é a qualidade daquele que se reconhece o que é, nem mais, nem menos. Nem falsa modéstia, que alguém te elogia e fala assim: oh, quem sou eu? Eu não sou ninguém. E essa falsa modéstia quer mais elogio. Quer que se. Não! Olha, se alguém te elogia, muito obrigado, me esforcei muito. Mais uma vez, ouvi de José Raul Teixeira em Ipatinga, há muitos anos atrás. Camilo, que é o seu mentor, fala para ele: meu filho, você tem ouvido muitas palmas nas suas palestras, nas suas exposições. Toda vez que você ouvir palmas, no final das suas exposições, você transmite um DOC. A época era DOC, os mais antigos aqui vão saber, não são da época do Pix. Você manda um DOC para nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo que você tem vem dele. Então, se você ouve palmas, agora não Pix, né? Se alguém ouve um elogio, transmite um Pix para nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo que nós temos é concessão do alto. Mas se você errar na sua exposição, aceite o erro, porque Jesus de Nazaré é perfeito. A humildade, meus irmãos e irmãs, é a base para se poder começar a transformação íntima. Porque humilde, como eu falei para vocês, é aquele que reconhece, sabe o que é. E todos nós somos espíritos eternos, herdeiros de nós mesmos, nos dizer de Joana de Ângeles. Trazemos luz e sombra no íntimo. Silvia Andréia, é bom que eu tomo uma água. Ô, João, os humildes são aqueles que eles estão abertos para receberem novos conhecimentos, né? Porque os orgulhosos, eles se julgam os donos da verdade, né? E eu não preciso mais nada, né, Silvia? Eu me basto. E o humilde sabe, Silvia. Pouca ciência torna o homem orgulhoso. Muita ciência torna o homem humilde, o homem como ser humano. Por quê? Pouca ciência, eu acho que eu sei muito mais que vocês. Mas quem tem muita ciência sabe que o que ele não sabe é infinito em relação ao que ele sabe. Então, por mais que a gente saiba, o que nós não sabemos é infinito. Pouca ciência torna o ser humano orgulhoso. Muita ciência torna o ser humilde. E o humus é o pé no chão, é a base. A primeira bem-aventurança é a humildade, porque o rico é rico, Silvia, de achar que não precisa de mais nada, que já está satisfeito e cheio. Quando eu falei, eu preciso, eu estou aqui porque eu tenho falta em mim, me falta ainda. E que consiste a felicidade dos espíritos puros? Em conhecer todas as coisas. O espírito puro é um ser de
diamante, de titânio, não é um ser frágil. Ele conhece todas as coisas e viveu as experiências de uma forma que vale a pena viver para a eternidade, que ele não precisa repetir. O nosso objetivo é viver as nossas experiências aqui do dia a dia de uma forma que possa ser plena, que a gente não precise repeti-las. Isso está em Emmanuel que diz para nós que a eternidade é, não seria capaz de repetir as palavras corretas, é a experiência vivida para a vida que não precisa repetir, que nós não precisamos repetir. Enquanto a gente não agir corretamente, nós estaremos aqui para repetir, aqui ou em outros mundos, para refazer o caminho, porque o Senhor dá quantas chances forem necessárias. Mas a felicidade é fazer o bem. A felicidade real é fazer o bem ao máximo de nossas forças. E aí é lindo da doutrina, porque não pede da gente santidade, meus irmãos e irmãs. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Cada um tem, sabe, a dor e a delícia de ser o que é. Mas nós somos luz e sombra. E toda vez que a gente, com humildade, aproxima da sombra, nós iluminamos ela. Toda vez que eu acho em orgulho que eu sou, eu não preciso, a minha sombra ainda está escondida e vai se manifestar no dia a dia, nas minhas ações do dia a dia. Essa ação de cada um de nós, essa viagem interior com caridade, para olhar para a gente e ver o que a gente precisa melhorar. Não é simples, não é fácil, mas é uma ação de formiguinha diuturna para a gente progredir cada dia mais, cada dia mais. É nesse sentido que há outra coisa interessante. Então eu vou ter que desenvolver a humildade até a perfeição para depois eu partir para a mansuetude? Não é assim. A gente, a base de tudo é a humildade. Porque quando eu reconheço que sou o que sou, graças a Deus, no dizer de Paulo, já sou o que sou, graças a Deus, eu faço um inventário íntimo e preciso ter mansuetude. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. É necessário que eu abra mão da violência, toda a violência. Jesus é a não violência ao extremo, ao extremo. Quando a mãe Salomé, a mãe de João e de Tiago, pede a Jesus que um sente à direita e outro à esquerda, Jesus vira para ela e fala assim: eles me seguirão, mas será que eles conseguirão beber do meu cálice? Meus irmãos e irmãs, entregar a sua vida como Jesus entregou, com a culpa, com vaia, com toda a rejeição, naquela forma, com chicotadas, com um chicote com a ponta de ossos que fura até o pulmão, não é para qualquer um. Não é. Precisava ser o mestre dos mestres para ter amor suficiente para dar a sua vida para nós. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e sou por elas conhecido. Tenho ovelhas desse aprisco de outros. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém pede. Eu dou. Eu dou a vida. Jesus de Nazaré deu a sua vida inteira, desde a manjedoura até a ressurreição, para nós. É o governador espiritual do orbe, o espírito mais puro e perfeito, que serve de modelo e guia, que desce da comunhão indescritível dos espíritos puros para viver uma vida física feita nossa, pisar na nossa terra, sofrer o desamparo do desencarnado, ser criancinha no colo de Maria, aprender a andar, aprender a falar, ter que ser alimentado quando criancinha,
Trabalhar com o pai José na carpintaria, para nos dar o exemplo do amor filial, da responsabilidade e da importância da família, do trabalho no lar e dar a sua vida inteira para nós. É o governador espiritual do orbe, que nos diz que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Então, primeiro, nós precisamos desenvolver a humildade. Segundo, a mansuetude. Tem faltado tanto nos tempos atuais, de tanta intolerância. E toda vez que nós formos intolerantes, nós estamos desdizendo Jesus de Nazaré. Nós estamos traindo Jesus de Nazaré. Todos. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Ora, meus irmãos, quando eu faço o meu inventário interior, eu percebo o tanto de coisa que eu preciso melhorar, o tanto de coisa que eu não superei ainda, o tanto de dificuldades que eu trago na vida, tantas aflições no mundo à nossa volta. Mas que beleza da doutrina dos Espíritos para nos mostrar por que nós sofremos. E para nos dizer, segundo Allan Kardec, que não há sofrimento que dure eternamente. Porque todo mal terá fim. Todo sofrimento terá fim. E se a noite é escura, e a noite todos que nós estamos agora, alvorada nova raiará com certeza amanhã. Nós teremos o sol de novo para nova oportunidade de vida. Encarnados ou desencarnados, mas sempre vivos. Porque a vida é uma só. As existências são muitas, mas a vida é de espírito eterno. Uma só. Ô, João, Oi. mais uma vez, quando a gente, né, em aflição, quando os aflitos, né, vamos pensar em aflição, quando a gente começa a compreender o porquê da aflição e da finalidade do sofrimento, né, o porquê da causa do sofrimento dessa e de outras causas, né, a gente consegue compreender o nosso processo evolutivo, né? Eu acho que está a chave aí, né? Quando a gente consegue compreender isso. Haroldo diz muito, né, Sil? A doutrina espírita é o consolador, consola a dor e nos livra do desespero. Por que desespero? Porque com as aflições, se eu não tiver a esperança de que terá fim, que todo mal, não há mal que sempre dure, que dia novo raiará, persistamos um pouco mais, plantemos o bem. Ora, hoje sou visitado pela dor, pela aflição do ontem que eu plantei. Plantemos o bem agora, porque nós seremos visitados pelas flores e frutos doces do bem plantado agora. E isso já dá um consolo. Aí você caminha com os pés sangrando nas pedras, mas feliz de pelo menos não estar mais julgando espinhos no seu caminho. Olha, Senhor, hoje eu sofro e isso me dói muito, muito, mas já tenho o consolo de não julgar mais tantos mais espinhos na minha caminhada, de não trazer tantos choros à minha volta, porque antigamente eu achava que eu estando bem não importava em volta, não importava quantos eu fizesse infeliz, mas eu percebi, Senhor, que a minha felicidade em cima da infelicidade do irmão é a infelicidade para mim no futuro. E se não agora, colherei. Então hoje colho os espinhos e frutos amargos da minha plantação, mas dia chegará em que colherei o bem. E o amor cobre a multidão de pecados. E Jesus falou que uns frutos dariam 2 por 1, outros dariam 10 por 1, outros dariam 100 por 1. Então plantemos o bem ao máximo de nossas forças. Não, de novo, não vai pedir angelitude para nós. Nós não temos angelitude entre nós.
mas nós temos a possibilidade de fazer o bem. Um sorriso, uma palavra de carinho. Ouvir um idoso que conta a mesma história o tempo inteiro, com, com paciência. É isso que nos convida Jesus. Quando vem depois falar para nós que feliz os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vocês vão lembrar que as bem-aventuranças estão todas no futuro. Todas no futuro. Não é agora. Porque a nossa situação atual não é de bem-aventurança, de felicidade, mas será a hora que nós ouvimos o doce convite de Jesus e resolvermos de verdade seguir o teu ministério. Em seguida, Jesus fala para nós, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque é necessário que eu perdoe, que eu seja perdoado, mas que eu também perdoe. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E misericórdia é colocar miseres cordes. Cordes é coração. É colocar o coração na miséria alheia. Jesus de Nazaré vem até nós. Vive a sua paixão para que nos aproximemos dele. Para quê? Para que na hora do nosso sofrimento, das nossas lutas, das nossas dores, das nossas lágrimas, ele vira e fala assim: vem, filho, vem, filha. Põe tua cabeça no meu ombro. Eu sei o que é incompreensão. Eu sei que é fazer o melhor e receber em troco só incompreensão, apupos, vaias. Mas eu venci o mundo. Se no mundo tem 3 aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é o rastro de luz para todos nós. Então, meus irmãos e irmãs, tenhamos misericórdia. Aprendamos que eu erro e meu irmão erra. Se eu preciso de perdão, eu preciso perdoá-lo. Porque se eu não errar, eu não preciso perdoar ninguém. E os espíritos puros são os primeiros a nos perdoarem, mesmo não cometendo deslizes algum. E aí, em seguida, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Para falar para nós que nós não veremos a Deus pelo intelecto, mas pelo sentimento puro do coração. Um coração puro. É o nosso trabalho de nos livrarmos das impurezas, porque nós nascemos simples e ignorantes e fazemos uma jornada pela vida. Eu trouxe uma poesia de Chico Xavier, chama-se Jornada, de Adelino Fontoura, que está no livro Parná, está no livro de Antologia Mediúnica. Está assim: Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório no mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. É a jornada do encarnado, desde o átomo até o arcanjo, que começou como um átomo. Assim, tudo se encadeia na natureza. Não há nada fora do amor de Deus, meus irmãos e irmãs. Nada, nada fora. É preciso que a gente compreenda e perceba a nossa parte que cabe na criação. Porque muitas vezes a gente quer fazer a parte de Deus. E a nossa não. Deixa para lá. Por quê? Quando fala felizes os puros de coração, porque verão a Deus, em seguida fala felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Não é mais a mansuetude, é aquele que promove a paz. E a gente
João Batista, qualquer um de nós, não vai fazer a paz do mundo. Não vai fazer a paz entre Israel, Estados Unidos e Irã. Não tá. Esse papel é da espiritualidade superior. É de Jesus de Nazaré. Mas, no entorno de cada um de nós podemos promover a paz. Devemos promover a paz. Porque ela já está dentro de nós, a hora que nós conhecemos a Jesus. E é preciso que ela se espalhe em volta de cada um. Pense globalmente, mas haja localmente. E a gente muitas vezes quer fazer grandes coisas e deixa a família de lado. Deixa aquele parente difícil, a sogra, o cunhado, um irmão difícil, um filho difícil, que é o nosso objetivo, porque Deus não liga a ninguém por acaso. Todos nós estamos no lugar exato que devemos estar. Ele que às vezes queria estar distante, fazendo outras coisas. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que eu queria deixar nessa noite, para a gente caminhar para a conclusão e abrir um pouquinho, que eu queria conversar mais. Eu queria que a gente sentasse igual a gente senta em volta da mesa para tomar um café e comer um pão de queijo. E cá todo mundo bater papo e conversasse, a gente e outras pessoas falassem também, para a gente bater papo junto. E a gente vai terminando trazer o livro Aflitos, de Emmanuel, que está a lição Aflitos, que está no livro Mais Perto. Eu vou ler só o finalzinho, para a gente já caminhando para a conclusão. Não podemos olvidar, porém, acima de tudo, o martirológio do grande e inesquecível aflito da cruz. Sentindo na própria alma as chagas da ignorância e da penúria que arruinavam a humanidade, Cristo vem a nós e imola-se no madeiro para que o amor incendeie o coração humano nas sendas dos séculos. Por esse motivo, a última lembrança do divino flagelado está expressa no desajustamento que o assinala no Monte do Testemunho. Nem no céu indiferente aos enigmas do mundo, nem na terra esquecido das perfeições celestiais, mas sim suspenso entre os anjos e os homens, como a dizer-nos que somente algemada à cruz dos nossos próprios deveres é que acharemos, depois da procura vitoriosa, o excelso caminho da nossa própria ressurreição. Então, meus irmãos e irmãs, pelas nossas dores e dificuldades e sofrimentos, e procurando a felicidade onde a felicidade não está, nos prazeres materiais, semeando pedras e dores e espinhos à nossa volta. Jesus se condói de todos nós e vem viver uma vida física e imola-se no madeiro, no desajuste entre a terra e o céu. Desce dos páramos celestiais, materializa-se na terra para nos elevar para a angelitude, para que nós possamos ter a sua figura daquele que deu por amor, viveu por amor e vive por amor, que vitaliza a terra inteira para nós, por amor, para representar o amor perfeito de Deus para nós. E Jesus não está nem nos céus dos anjos distantes, nem na terra dos nossos erros, mas desajustado na cruz, a meio caminho para nos elevar, na sua trave horizontal da vida da cruz, mas também na trave ascendente, que aponta para o alto o caminho que nos levará a Deus nosso Pai. As bem-aventuranças, esperança para os nossos corações sofridos e doídos, para que nós possamos, estudando o Evangelho de Jesus, sob a luz da doutrina espírita, esforçando sinceramente para colocá-lo em prática nas lutas do dia a dia e ser cartas vivas do Evangelho. Às vezes cartinha, bilhetinho do Evangelho, não precisa ser cartona, não. Frases, testemunhas, porque a verdade, meus irmãos, não precisa de defesa. A verdade precisa de testemunhos.
Nós precisamos ser testemunhas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a gente está plantado, que nós possamos florescer cada dia mais e dar frutos, 2 por 1, 10 por 1, 100 por 1. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja, hoje, agora e para a eternidade sem fim. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não teremos comentários? A Elaine Cadê abriu Flávia? o microfone. Ah, é. Cadê? Elaine vai falar alguma coisa? Quer falar? Não? Não, não sei, não. Leda também está, acho que, de microfone aberto. Elaine, você quer falar alguma coisa, minha querida? Seu microfone, você abriu o microfone. Não, ela fechou. Leda também, acho que abriu sem querer. Cadê Flávia? Flávia tá por aí? Ela sempre comenta. A Flávia, eu Não? acho que ela saiu. Ah, tá. Beleza, beleza. João, Não foi uma gratidão imensa Uma felicidade para mim. ouvir sobre as bem-aventuranças, né? Você trouxe no início nessa questão do lado político, né? Que esse discurso político de Jesus, né? Então, que a gente possa sair diferente do que a gente entrou, né? Alguém quer fazer algum comentário, meus queridos? Não? Então, hoje a gente ouviu você falando sobre as bem-aventuranças, né? Eu acho que muitas vezes, né, a gente ouve o Cristo falando essas bem-aventuranças e a gente ouve muitas vezes o mundo nos chamar de pobre, de aflito, a gente se autodenomina, né, como os pobres, os que choram, a gente às vezes se veste, né, e talvez a gente seja mesmo esses que choram, a gente seja os mansos, né, os que a gente ainda precisa, a gente ainda tem fome, a gente ainda tem sede de justiça, e tem dias que o nosso coração aperta, nos dias que falta resposta, né? Nos dias que a gente sente essa aflição, de que a gente possa encontrar esse Cristo que você nos trouxe. E o bacana que eu achei, as bem-aventuranças estão no futuro, mas que elas têm que ser vividas no hoje, né? No agora, né? Tem que ser no presente. Elas têm que ser vividas nas nossas dores, nas nossas fomes, na nossa busca, né, para que a gente possa entender que o reino de Deus ele não começa quando tudo melhora, ele começa quando a gente muda o nosso olhar, né? Então a gente precisa se encontrar nessas bem-aventuranças, onde que a gente está nessas. Será que nós somos aqueles que choram, mas como que quando a gente chora, a gente também endurece, ou a gente chora, mas a gente confia, né? A gente ainda confia. A gente tem fome de justiça ou a gente tem fome de razão, né? Nós somos mansos por uma escolha consciente ou apenas nós somos mansos porque a gente está cansado, né? Então, gratidão, gratidão e que a gente possa sair muito melhor do que a gente entrou e que a gente possa viver as bem-aventuranças. Possamos Obrigado. encerrar. Também agradeço a oportunidade bendita de trabalho
pela necessidade, Deus pague a vocês a caridade de prestar atenção de mim. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vamos elevar ainda mais as nossas vibrações após esse maravilhoso estudo que o nosso querido amigo João nos conduziu, que a gente possa sair desse estudo revigorado e com cada vez mais a certeza, a confiança de viver as bem-aventuranças, de sentir as bem-aventuranças em cada momento de nossa vida. Pedimos a todos os nossos irmãos que precisam ainda se encontrar nas bem-aventuranças, que eles possam sentir, que eles possam vivenciar, que eles possam encontrar a humildade, que eles possam ser consolados em suas aflições, que eles possam ter as suas fomes saciadas. Pedimos a permissão aos nossos mentores, aos mentores do grupo, a espiritualidade amiga, a permissão para encerrar esse bendito estudo, na certeza da próxima semana nos encontrarmos em saúde, alegria, servidão e boa disposição. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Que assim seja. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, João. Nada. Um abraço. Tchau. Boa noite.